Se você tem desejo de se tornar realmente competente numa atividade que é importante pra você, e se você tá disposto a fazer o que for preciso pra que isso aconteça, faz acontecer, porque o mundo precisa de pessoas que acreditam no que fazem. Olá, meu nome é Maria Eduarda Barbosa, eu sou de Brasília e eu passei em medicina na USP. A minha história, ela, pra contextualizar, precisa de um contexto prévio. Quando eu tava em torno do 9º ano do ensino fundamental, eu não era propriamente má aluna, mas eu estudava numa escola pequena, aonde eu me sobressaía sem me esforçar tanto. Mas eu não me dedicava, eu não fazia dever de casa, não fazia nada que não precisava. Se você fosse meu professor, eu gostasse de você, eu podia até fazer o dever de casa, sua matéria, pra te agradar. Mas realmente não tinha esse ímpeto de me dedicar aos meus estudos. E nessa história de não fazer o dever de casa, um dia um professor percebeu que eu não fazia o dever de casa, mas eu acabava fazendo dos outros, porque eu ensinava os outros a fazerem o deles, que era uma coisa que eu gostava muito, sempre gostei muito de ensinar. E aí, ele virou pra mim e falou o seguinte: olha, tudo bem, você não faz, mas você vem à tarde pra monitoria, quem vai dar a monitoria é você, e eu te dou o ponto do dever de casa, pode ser? Eu achei ótimo, eu ia ser beneficiada por uma atividade que eu já estava fazendo. Então, pra mim, foi excelente. E tinha esse professor, esse era um professor de matemática, o professor de física também me estimulava bastante. Não sei porque eu era super mala, não sei o que eles viram em mim. Mas a questão é que eles me estimulavam muito. E um dia um deles virou pra mim e falou o seguinte: uma pessoa como você tinha que estar estudando. E aquilo ali virou uma chave pra mim. Porque eu pensei, poxa, aqui eu sou o topo da cadeia alimentar. Mas isso é um universo muito pequeno. E aí eu comecei a procurar coisas por fora pra estudar, comecei a me preparar para as Olimpíadas do Conhecimento e acabei trocando de colégio, indo para uma escola maior pra eu ver se eu caía a minha ficha de que eu não era assim o topo da cadeia alimentar. E o que foi muito bom realmente na escola nova, eu era uma excelente aluna, mas não era a primeira da turma. E isso foi muito bom porque me motivou a crescer, me motivou a estudar mais. E fiz boas amizades que me estimulavam a continuar estudando. Nessa época, pensei em aplicar para os Estados Unidos também, que foi um projeto que acabou não indo muito para frente. Mas a questão é, eu desenvolvi uma base muito boa no meu ensino médio. E, como eu era muito ligada às exatas, nesse momento, o assunto que eu achava mais legal era engenharia de materiais. E era isso que eu ia fazer. Mas eu tinha um leve conflito interno, porque assim, não sentia que na engenharia de materiais ia ter uma contribuição que era propriamente minha. Tudo que eu via na engenharia de materiais, eu olhava e pensava, se eu não fizer isso aqui, alguém vai fazer e não vai fazer nenhuma diferença se for eu ou se for essa outra pessoa. Não eram problemas que me incomodavam propriamente. Não era ali que eu conseguia me enxergar tanto dedicando a minha vida, sabe, profissional. Eu sempre quis ter, como eu disse, sempre gostei de ensinar. Então, queria ter uma carreira mais acadêmica. Então, gostava muito do assunto, achava muito divertido, mas a ideia de me dedicar completamente àquilo não era tão legal assim. E aí, lá pro final do meu ensino médio, eu já tendo essa boa base, muito por influência desses professores e por esse resultado de ter mudado de escola e ter me rodeado de pessoas que me estimulavam a crescer. Tinha uma excelente base. No final do ensino médio, eu conheci uma médica que me atraiu muito por ser uma interação muito legal, que me deixava muito confortável. E eu comecei a ficar curiosa por esse tipo de interação. E acabei descambando pro lado da medicina, por assim dizer, porque
é uma área que inevitavelmente você vai lidar com o ser humano. E eu tenho esse problema muito sério que eu gosto de gente, assim. Gosto muito de gente, gosto de interagir com as pessoas, gosto de conversar, gosto muito de estudar o ser humano. O ser humano é a minha coisa favorita no mundo, assim, em todos os sentidos, eu acho. Então, foi por isso que eu acabei indo pra medicina. Nesse momento, eu tinha um bom resultado, suficiente para passar na ESCS, lá do Distrito Federal, e eu acabei indo pra essa faculdade de fato. No entanto, como eu disse, eu sempre quis uma carreira mais acadêmica, mais voltada para pesquisa e também para me dar a possibilidade de dar aula no futuro. E eu comecei a ter essa sensação de que onde eu estava não ia me levar onde eu queria chegar. E esse foi um momento muito difícil e que eu talvez não tivesse tido coragem para tomar essa decisão se não fosse pelo apoio da minha mãe, que, nossa, uma pessoa que bota fé nos meus projetos é minha mãe. E aí, lá pela metade, no segundo ano de medicina na ESCS, eu resolvi voltar a fazer o cursinho. Voltar não, porque eu não tinha feito cursinho, né? Eu resolvi começar... No segundo ano de medicina da ESCS, eu decidi começar a fazer o cursinho junto com a faculdade. Eu vi que aquela faculdade realmente não era o que eu queria da universidade. E aí, na metade do segundo ano, eu resolvi sair pra me dedicar só ao cursinho. Não passei em São Paulo, que era onde eu queria. E a doida resolveu continuar no cursinho. Porque eu tava muito perto e eu falei, cara, se com esse ano meio corrido, assim, aos trancos e barrancos, eu conseguir chegar tão perto, eu quero me dedicar um ano pra fazer isso acontecer. E bom, já tinha tido contato com o quadro. Na verdade, no primeiro momento, eu não tinha possibilidade de fazer cursinho presencial. Mas o que aconteceu foi que eu não via nenhum... Quando eu tive essa possibilidade, eu não via nenhuma vantagem. Eu já estava me dando super bem com o sistema do cursinho, já tinha tido uma evolução muito grande e resolvi continuar com o quadro. E, bom, no final desse ano, eu acabei sendo aprovada aí em medicina na USP, que era a minha primeira opção, que era onde eu realmente queria estudar. E, bom, estou indo pra lá semana que vem. Muito difícil. Principalmente porque, assim, a minha mãe tinha me pilhado pra ir, né? Então, eu fiquei meio sem cara, assim. E eu só passei por esse momento, assim, porque, cara, a minha mãe é muito sensacional, assim. E é legal porque a minha mãe é uma pessoa que, por personalidade, ela prefere as coisas seguras. Mas ela sabia que desistir naquele momento não era o melhor pra mim. E ela falou que, pra ela, não importava o resultado, porque ela via que eu tinha me dedicado pra aquilo. E que se eu estivesse disposta a continuar me dedicando da mesma maneira, ela tava comigo. E foi assim que eu tive força pra falar, não, eu já tô... Pra pegar esse resultado, em vez de, tipo assim, sentar nele, dizer... Eu já cheguei, em vez de falar, nossa, não deu, eu falei, eu cheguei até aqui. Não é agora que eu vou parar. Porque, por um lado, não tinha dado certo. Mas, por outro, eu tinha tido uma evolução muito grande com relação ao ano anterior que eu tinha prestado. Eu tinha sido uma das últimas a entrar na ESCS, assim, comparativamente, eu fui a penúltima, inclusive, na última reclassificação, na última chamada. Eu entrei na penúltima chamada, entrou uma pessoa depois de mim. E depois que eu passei esse ano, uma parte tentando conciliar com a faculdade, depois só no cursinho. Depois que eu passei esse ano com o quadro, que foi até um ano meio incompleto, por assim dizer, eu tinha uma nota que eu podia ter ido pro FMG, se eu quisesse, eu podia ter ido pro FRJ no segundo semestre, se eu quisesse. E então eu falei, cara, eu já cheguei até aqui, não é agora que eu vou parar, sabe? Bom, acho que o apoio da família foi o que me ajudou a ter força pra fazer isso, assim. Eu tinha um resultado objetivo que não era o suficiente pro que eu queria. Eu não sabia exatamente o que faltava. E esse que era o problema. O fato que foi colocado diante de mim foi: a sua nota não dá ainda. O que você vai fazer sobre isso? Bom, eu não sei. Vou procurar saber quem sabe, pra ver se eu descubro. E foi isso que eu fiz.
naquele momento eu não tinha possibilidade de fazer um cursinho presencial, então procurei vários cursinhos online. E vou ser muito franca, assim, o que me atraiu no quadro foi o resultado. Eu falei, cara, todo ano entra alguém numa dessas paulistas da vida. Pode ser eu. Então, olha, então eu olhei algumas plataformas, mas nada me pareceu ter resultados, assim, tão consistentes. Então, num primeiro momento, o que me puxou pro quadro foi que tinha resultado ali, tinha dados objetivos. Olha, essas pessoas aqui chegaram onde eu quero chegar e não sei como fazer pra chegar. Vou descobrir o que elas estão fazendo. Essa nota não dá pra passar na USP ainda. Teve um momento que você se confrontou com esse fato? Eu me lembro do momento em que eu decidi tentar São Paulo. E era implícito que o que eu já tinha não era o suficiente. Um ano antes desse momento, eu tinha passado pra ESCS com uma nota que estava longe de ser o suficiente para entrar em São Paulo. Mas eu acho que o momento mais intenso foi depois desse não ter passado pela primeira vez. Eu já estava no cursinho, mas eu acho que eu levei mais a sério depois que eu não fui aprovada. Não que eu não estivesse levando a sério, mas assim, eu entendi que eu realmente precisava me dedicar para aquela preparação. Que aquilo ali não era uma conquista que eu ia conseguir casualmente. Naquele momento eu não dava muito para sair de Brasília. E... Por uma série de motivos. Mas eu acho que o momento mais intenso foi quando eu já tava no quadro, porque não dava pra ser outro cursinho, porque era o melhor dentro do que eu podia. E eu realmente não passei, assim, naquele primeiro ano, assim. Quando eu não passei nas Paulistas, no final de 2021, eu não tinha cara, assim, pra aparecer pra minha mãe, pros meus amigos, assim. Eu fiquei, assim... eu realmente não esperava não ter passado. Eu esperava ter passado pra Unifesp, eu esperava ter passado, e assim, eu tava meio longe, assim. Então foi um momento em que eu tive que reformular a ideia que eu tinha das minhas capacidades. A ideia que eu tinha da minha proficiência nos assuntos do vestibular. Foi um momento em que eu vi que eu precisava conhecer aquelas provas, que não basta, eu tinha que melhorar. O que eu tinha ali não era ainda o suficiente. Num primeiro momento, muito, muito frustrada. E sem saber o que fazer. E quando a minha mãe disse que se eu quisesse realmente me investir nisso, ela tava comigo, aí eu me acalmei e comecei a delinear um plano de ação a partir daquele resultado que eu tinha tido. E o meu plano de ação, na verdade, foi continuar no quadro e também procurar viver as outras realidades que me interessavam, estudando os assuntos que eram do meu interesse, correndo, eu amo correr, que é um esporte que eu gosto muito. E foi isso que eu resolvi fazer e organizei meu ano em cima disso. E assim, eu vivi o ano de 2022 e no final deu certo, assim. Melhores cursinhos online. Aí eu olhei outras plataformas, por assim dizer. E a conclusão que eu cheguei foi, cara, hoje, no ponto que eu tô, se eu tenho alguma chance, é com esses malucos aqui. Porque os outros eu não botei fé, não. Eu me lembro que eu fiquei meio tensa de falar com a minha mãe, porque era mais caro do que outras alternativas, por assim dizer. Mas eu lembro que eu falei pra minha mãe, tipo, olha, é isso. Tipo, é mais caro, mas sim, tem mais resultado, assim, faz sentido que seja. E eu acho que se eu tenho alguma chance é aqui. E ela comprou a ideia junto comigo. E assim nós fomos e investimos no quadro. Tinha resultado. E bom, ao longo da minha preparação eu fui entendendo por que esses resultados existiam, né? Realmente uma plataforma muito bem feita que o pessoal que preparou fez o dever de casa ali, de estudar pra fazer um negócio. Todo ano entra alguém, né? Sempre entra gente, assim, não tem... você não tá fazendo propaganda da aprovada de 2015, entendeu? Tipo, tal ano tinha. Tal ano também tinha. E ano passado teve. Eu falei, gente, alguma coisa de certo eles estão fazendo. No primeiro momento, o que me atraiu foi aquilo, assim. E aí, depois que eu conheci a plataforma, eu falei, não, faz sentido que isso esteja funcionando, assim. Quando os meus professores falaram que eu devia estar estudando, eu resolvi que eu ia procurar alguma coisa além da escola, porque a escola tava, tipo assim, era uma escola pequena, né? Então,
eu falei, vou ver o que tem aí no mundo. Então, eu fiz vários cursos online. Eu já tinha esse hábito de fazer coisas... Eu gostava, assim, porque me dava a oportunidade de aprender coisas diferentes do que me era oferecido na escola. Me dava uma amplitude maior de possibilidades ali. Então, eu já tinha feito cursos online, já tinha um certo... Já tinha esse costume de estudar pelo computador, por assim dizer. Mas esse era... A prévia era o curso que se chama de MOOCs, né? Que é Massive Open Online Courses. Eu fiz alguns. Não foi nem com a plataforma em si. A plataforma em si, eu achei ela até bem simples de ser usada e que fazia muito sentido. No entanto, dentro da metodologia, dentro da plataforma, tem um problema. Tem que encarar os nossos erros o tempo inteiro. E aí, quando chega aquela correção da redação em 24 horas e você foi mal... Você não, né? Eu fui mal na redação. Quando chega aquela lista que você achou que você sabia... Eu achei que eu sabia daquele assunto e não sabia. Nas primeiras semanas, assim... Acho que, na verdade... Talvez nos primeiros meses, assim... Eu ficava muito frustrada. E não sabia muito bem como agir diante dos erros que a plataforma me apresentava inevitavelmente, porque eu tava me testando o tempo inteiro. E eu me lembro que eu brigava com os corretores, mas assim, quando eu cheguei assim na plataforma, a primeira redação não foi muito legal. Eu me lembro que teve uma redação que eu tirei, acho que foi 560. E eu fiquei muito, muito frustrada. E esse, acho que foi um momento que foi muito chave pra eu entender essa dinâmica e conseguir lidar melhor com ela. De lidar com a frustração. Porque a gente necessariamente vai encarar sempre os nossos erros. E eu tinha o conhecimento de que eu tinha que aproveitar os meus erros e tal. Mas quando chega, de verdade, aquele sentimento ruim no coração, aí é diferente. Mas aí, dessa vez, depois dessa nota ruim, fiquei muito chateada, chorei. E depois, aí fui conversar com o corretor. Conversar com o corretor. E fui entendendo o que eu tinha tangenciado o tema, por que eu tinha me desviado um pouco da proposta. E daí é que eu internalizei que eu tinha que realmente aproveitar os meus erros, que o que ia me aprovar era a postura diante dos erros. E a partir daí... E eu me lembro que eu acho que foi na redação seguinte, eu tirei 10 pela primeira vez. Isso foi muito legal. E depois disso, algumas vezes eu consegui tirar a nota máxima na redação. Muito porque eu mudei a minha maneira de encarar aqueles erros que a plataforma estava sempre me apresentando. Eu tinha o conhecimento de que eu tinha que fazer isso. Mas quando eu tive um resultado que foi realmente muito ruim, e tirei 560 numa redação, que era muito abaixo do que eu esperava... Quando isso aconteceu, é que eu tive que reformular de verdade a minha atitude diante da plataforma, a minha atitude diante dos meus erros. Isso foi um ponto importante e que eu comecei a transmitir não só para a redação, mas para os outros conteúdos também. E eu vi e foi legal dessa vez, porque eu vi um resultado logo em seguida, né? Minhas notas começaram a melhorar muito na redação, porque eu resolvi que eu ia prestar atenção em cada ponto que eu tinha perdido ponto naquela redação, que eu tinha realmente ido muito pior do que eu esperava. Muito pior mesmo. Nunca imaginava, assim... Uma coisa é você receber um 880, 840... Tudo bem, queria tirar mais 900, mas... Mas, assim, 560 foi bem ruim, assim. Então, quando isso aconteceu de verdade, e eu tive que encarar isso, foi um momento que me ajudou muito a mudar a maneira com a qual eu estava realmente reagindo aos meus erros. A partir daquele momento, eu comecei a aproveitar melhor os meus erros, tanto nas listas, quanto nos simulados, quanto nas redações. Então, isso acho que foi... Essa acho que foi a minha principal dificuldade, porque numa plataforma que você faz esse tanto de questão, você vai se confrontar com as lacunas o tempo inteiro. E eu acho que a principal dificuldade para mim foi aprender não só... que eu já sabia, claro, tem que aproveitar os erros, mas aprender emocionalmente e, do ponto de vista prático também, a lidar com esses erros, a aproveitar esses erros. Realmente ir atrás do corretor para entender cada uma das marcações.
Sempre que eu não tirava nota máxima, eu perguntava, claro. Não, eu achava que contando com simuladas podia passar de 70, mas não lembrava quanto tinha feito. A minha evolução de número de acertos, eu acho que é uma coisa complicada porque tenho TRI. Mas do meu terceiro ano para antes do quadro e depois do quadro foi uma diferença bem significativa. Eu acho que eu tinha feito uns 35 acertos no ano... 33 ou 35 acertos no ano que eu... No meu terceiro ano do ensino médio. Fiquei na casa dos 40 acertos, tanto da primeira vez com o quadro, quanto na segunda. No Enem, eu acho que eu fiz 43 ano passado e 40 nesse ano. Eu sabia que a prática era super importante. E colocar esse conhecimento de que a prática é super importante na plataforma, pra mim, foi super simples. O que eu fiz foi fazer as coisas na ordem que elas aconteciam. Claro, com intencionalidade, sabendo por que aquele processo todo era importante. Mas a plataforma, ela realmente simplifica, assim. Foi fazer as coisas na ordem que elas apareciam, porque tinha questão antes da aula, tinha questão durante a aula, tinha questão depois da aula. Eu tava sempre me testando, o que, como eu disse, pode ser um pouco difícil emocionalmente, porque você vai sempre confrontar as suas lacunas, isso é desconfortável. Mas é muito produtivo, porque você sempre consegue enxergar as suas lacunas e saná-las. E o que eu fiz foi simplesmente seguir a ordem da plataforma. Em termos de cronograma, foi isso que eu fiz, assim. O cronograma em si, eu segui o da plataforma mesmo. Entre 13 e 17. A maioria sai correndo quando você fala de fazer 13 mil exercícios e mais de 70 redações, porque eles estão com a mentalidade de sprint, né? As pessoas pensam que elas vão fazer 13 mil exercícios e 70 redações em um mês. Vai ser ao longo de um ano. E eu acho que uma coisa que é importante falar com relação à quantidade de exercícios e de redações é que a minha rotina não era perfeita. É que as condições normais de temperatura e pressão só acontecem na química, na física, na minha vida não. Porque a vida acontece. Eu tinha lá meu horário e acontecia que eu ficava doente. Acontecia que o meu irmão ficava doente, precisava de algum tipo de auxílio. Acontecia que eu precisava sair com a minha mãe para fazer alguma coisa. Acontecia mil coisas, a vida acontece. E o planejamento, ele é o ideal do dia, assim. Se puder fazer tudo que estava ali, excelente. Mas o que faz diferença é o compromisso com o momento presente. É fazer honestamente tudo que dá pra fazer agora. Se vai ser 10, 20, 30, 50, 100% do que eu queria fazer, não importa tanto. Porque ao longo do ano, se todos os dias eu fiz tudo o que eu podia naquele dia, vai ter um dia que vai ser melhor, vai ter um dia que vai ser pior, mas aquilo ali se acumula ao longo do tempo. A minha questão não era que eu tinha um quarto isolado, com isolamento acústico e tudo branco, pra nada me distrair, eu só fazia aquilo. Não foi isso. Não foi isso. Não foi que todos os dias eu consegui fazer todas as listas que eu queria fazer, estudar todas as matérias que eu queria estudar. Não foi isso que aconteceu. Mas todos os dias eu fiz em cada um deles o que eu podia fazer. Eu tenho uma amiga que fala que o segredo do muito é o sempre. O segredo de estudar muito é estudar sempre. Não é sentar um dia e estudar 14 horas. É todo dia você estudar bem as horas que você tem pra estudar. Eu sempre dei aula particular a vida inteira, assim, tipo, desde que eu tava no ensino médio, eu acho. Se contassem aluno mentor na escola e tal, sempre desde bem pirralha. Mas então eu dava aula particular. Eu, de vez em quando, tinha algum outro trabalho nesse sentido, assim, de ensinar. Então tinha esse trabalho. Eu continuei fazendo exercício físico, continuei dormindo 8 horas por noite, continuei dedicando o tempo que eu podia dedicar pra minha família. Se eu disser pra você que eu fui a todas as festas, que eu disse sim pra todos os convites, que eu não perdi nada, seria mentira. Eu tive que escolher o que eu ia fazer. Mas eu fiz outras coisas. Eu me dediquei aos projetos que eu queria me dedicar. Eu consegui ler os livros que eu queria ler, estudar os assuntos que eu queria estudar,
praticar esporte, melhorar a minha forma física também, o que com certeza me ajudou nos estudos também. Então eu não fui a pessoa que acordava, tomava café, estudava até o final do dia e não fazia mais nada da vida. Isso também não foi o que aconteceu. Minha rotina era mais ou menos assim. Eu acordava, tomava café, ia à missa. E depois eu saía pra correr alguns dias na terça, na quinta, no sábado e no domingo eu saía pra correr. E aí, isso eu voltava umas 8h30 nesses dias. Nos dias que eu não saía pra correr, às vezes eu fazia musculação em casa mesmo, terminava um pouquinho antes. E tinha um dia que eu não fazia exercício de manhã e começava um pouquinho mais cedo. Mas assim, aí beleza, aí voltava e aí tinha 2 horários de 2 horas pela manhã, geralmente. Aí almoçava, dava uma paradinha. E aí, dependendo... Tinha um dia que eu acho que eu só tinha um horário à tarde. E os outros eu tinha 2 horários à tarde. Às vezes tinha um horário e uma redação. À tarde, geralmente, tinha 2 horários também. Então, girava em torno de 8 horas, com 2 blocos de 2 horas de manhã, 2 blocos de 2 horas à tarde. E aí, à noite, eu dedicava para outras áreas da minha vida também, assim. Pra passar tempo com a família, pra vida espiritual, pra tudo. Eu não teria dado conta. Me manter engajada, tendo que dedicar uma boa parte do meu tempo para assuntos que eu já dominava e não podendo dedicar todo o tempo que eu precisava dedicar para os assuntos que eu não dominava. Isso ia com certeza me gerar assim muita angústia, porque eu sei que eu tinha, porque eu penso, poxa, eu tenho tão pouco tempo assim, né? Eu tenho que dentro desse ano para me preparar o melhor possível. Eu quero dedicar tempo para as pessoas que são importantes para mim. Eu quero dedicar tempo para os meus projetos também. E eu tô aqui vendo essa matéria, não vendo a outra que eu preciso ver. Por exemplo, eu tenho mais facilidade em exatas do que em humanas. Como eu já tinha uma boa base de química, por exemplo, eu quase não assisti aula de química. Mas eu assisti todas as aulas de história e geografia, praticamente. Porque eu precisava muito. Eu não tinha tanto conhecimento nessas áreas. E eu pude dedicar o tempo que eu precisava dedicar para esses assuntos também. O que fez toda a diferença, porque eu estava investindo o meu tempo de maneira inteligente, o que me deixava mais motivada. E o fato de eu não perder tempo me transportando e não perder tempo com as coisas que não eram importantes para minha preparação, me permitiu continuar perseguindo os meus interesses, o que me manteve motivada, porque eu tinha sempre em vista aquilo que eu estava buscando. Eu estava lendo livro de neurociência, de psicologia, ou de psiquiatria, de assuntos relacionados às áreas da medicina que me interessam. E eu olhava aquilo ali e eu falava, não, isso que eu tô fazendo no cursinho é pra eu poder me dedicar a esse assunto aqui que é muito importante pra mim. E isso foi muito importante pra me manter motivada. Isso só foi possível porque eu tinha o tempo que eu não gastei no transporte, que eu não perdi assistindo as aulas que não seriam necessárias. Então, eu não consigo enxergar que a minha preparação teria sido metade não consigo pensar que a minha preparação poderia ter tido metade da eficiência que teve num cursinho presencial. Realmente não consigo. Eu me incomodo muito com a sensação de perder tempo, assim. Eu gosto muito, assim, de ter interações positivas com as pessoas. E, bom, dos meus amigos que faziam cursinho em Brasília, isso não era bem o relato. E, bom, no recreio, no quadro a gente acabava não interagindo tanto, mas o recreio era muito legal, porque, bom, acho que talvez porque não tem anonimato, quem não quer interagir, ou quem tem, sei lá, ranço da pessoa que vai bem e tal, não fala nada, entendeu? Eles só não aparecem ali. Então cria um ambiente um pouco mais leve, o que pra mim foi muito legal também. Eu, assim, não consigo visualizar, assim, fazendo um cursinho em Brasília. Não sei como teria sido, assim, não consigo pensar nisso, assim. Não teria tido a eficiência que teve, não poderia ter dedicado o que eu me dediquei para as humanas, por exemplo. E com certeza teria gastado muito tempo que não era necessário e não teria tido tempo para investir nos meus próprios projetos, assim. O que foi importante para mim também. Quando eu corrigi aquela redação com lágrimas nos olhos, eu reescrevi aquela redação. Quando na redação seguinte, dei o 10,
Aí eu falei, não, estamos no caminho certo. E dali, assim, eu falei, cara, eu vou passar esse ano. Eu vou passar esse ano, não tem outra alternativa. E bom, foi, claro, muito legal falar isso e realmente foi um ponto importante. Mas a verdade é que o ano é longo e que às vezes tá no meio do caminho e você tá mais assim, cara, por que não chega logo essa porcaria dessa prova pra tirar esse peso das minhas costas e dar um desânimo, assim. Porque você tá fazendo e parece que não vai acabar nunca. E nesses momentos, na verdade, eu usava uma técnica curiosa, né? Eu tinha dois mecanismos pra me manter motivada. Um era que no plano de fundo do meu computador tinha a foto da Faculdade de Medicina da USP, que era onde eu queria estudar. E a outra, eu botava vídeo no YouTube, vídeo institucional da Faculdade de Medicina da USP, do Instituto de Psiquiatria. Eu me lembro que teve uma vez que eu tava muito, assim, já cansada, meio desmotivada. E aí eu peguei no YouTube e tinha um vídeo de um psiquiatra de lá que chama Paulo Rigonati. E ele falou... E nesse vídeo perguntavam pra ele dicas pros mais jovens. Pra uma pessoa jovem que estivesse aspirando à psiquiatria. E ele falou tudo aquilo em que eu acreditava. Ele falou que o psiquiatra tem que ter uma boa cultura geral, tem que conhecer as correntes da psicologia e tem que estar sempre estudando. E aí eu falei, caraca, eu preciso ir pra um lugar em que as pessoas acreditam nisso. Porque eu acredito. E esse foi um momento muito legal, assim, porque é uma coisa que eu sempre falo, assim, que a correlação entre os assuntos que a gente estuda e o que a gente quer fazer da nossa vida, que é, no caso, ser um bom médico, no meu caso, uma boa médica, ela só existe porque existe essa coisinha chamada vestibular. E às vezes essa conexão fica um pouco embaçada, né? Porque a gente precisa aprender esse assunto aqui, que objetivamente não tem a ver com a medicina, mas que é um instrumento para que a gente possa chegar lá. E manter o sonho, assim, tanto estudando os assuntos, vendo esses vídeos, diante dos meus olhos, foi uma coisa que me ajudou nesse meio do caminho. Que, poxa, às vezes é difícil, assim, a gente se motivar a continuar trabalhando, que vai chegar o final dos conteúdos, que vai chegar o momento de fazer as provas antigas, que vai chegar o momento da prova e que vai compensar todo aquele esforço que a gente colocou no meio do caminho. E na corrida tem uma expressão que eu acho muito legal, que é você conquista as medalhas fora da temporada. Você vai pra prova pra pegar elas. E acho que no vestibular é assim, você conquista a sua aprovação ao longo do ano. E no dia da prova você vai buscar, assim. E o dia da prova, claro, muitas coisas podem acontecer no dia da prova. Mas até uma pequena correção que um outro corredor que eu gosto muito chama Charles Hicks. Ele falou, ele tava num podcast e falou, eu não sei, porque no dia da prova muita coisa pode acontecer. Mas o que você faz fora da temporada é comprar o seu ingresso. O seu ingresso, para ter chance no dia da prova, você compra ao longo do ano. E às vezes você não tá vendo o quão necessário é pagar o preço desse ingresso. Porque você não tá nem tão perto da prova que bate o desespero e nem tão longe que você ainda tá empolgado. Você tá ali no meio do caminho, você já tá cansado e a prova não tá tão em cima. E tem aquele assunto que você tem alguma dificuldade e você não entende que aquilo ali é o... Às vezes você até entende, embora você entenda racionalmente que aquilo ali é necessário para sua aprovação, você não necessariamente responde afetivamente a isso. Então, criar esses mecanismos para lembrar, tipo, olha, esse ingresso que você está comprando é para uma parada que vale muito a pena. Tipo, isso é importante ao longo do caminho. Pelo menos foi muito importante para mim, assim. Olha, os simulados, eles são sempre muito legais, assim.
tanto porque você tem uma noção do progresso, mas mais importante porque você consegue ir percebendo as lacunas, assim. E como o pessoal sempre repara, né? O simulado quadro, em geral, ele é mais difícil do que a prova de verdade. Mas ele sendo mais difícil, ele também te dá mais oportunidade de corrigir cada ponto em que você pode estar pecando, assim. Pelo menos foi assim pra mim. Claro que eu ficava frustrada de não ter o número de acertos que eu precisava ter no dia da prova no simulado. Mas o simulado, ele também é essa ferramenta tanto para você perceber o progresso quanto para você enxergar as lacunas o que me possibilitou o progresso, assim. Além da correção da redação, as correções dos simulados e resultados, assim, que foram sendo consistentemente positivos e foi me dando uma confiança, mas na verdade eu acho que o que me dava mais confiança não era que eu tava indo bem no simulado, é que eu não me deixava enganar pelo fato de que eu tava indo bem no simulado. Eu ainda, mesmo tendo ido bem, eu errei 2, 3 questões, errei 5, 7, 8, 9, 10 questões. Quantas questões eu tiver errado, eu vou corrigir. Eu corrigia todos os meus erros. E esse hábito de corrigir todos os meus erros foi me dando confiança, porque eu tava indo bem e eu não tava deixando esse resultado me tornar acomodada. O simulado, ele foi importante pra mim, não simplesmente pra validar o que eu tava fazendo, mas pra me dar a segurança de que eu tava usando as ferramentas certas. Porque eu conseguia aproveitar sempre o resultado dos simulados. Eu falo, olha, se isso aqui é um simulado pro dia da prova e eu tô conseguindo progredir com base nisso, eu devo estar no caminho certo. É muito legal ir bem no simulado, mas eu não sei, eu acho que pra mim era um pouco um sentimento meio misto, porque, claro, eu tava feliz que eu tinha ido bem, eu sempre mandava print pra minha mãe, porque, bom, ela tava investindo aí nesse período, não só no cursinho em si, mas, assim, de me dar todo o suporte que eu precisava pra viver nesse meio tempo, assim, e ela, basicamente, ela me deu todo o apoio tudo que ela podia me dar de apoio, ela me deu. Então, sempre que tinha um resultado legal, eu sempre mandava pra ela. Mas aí ela mesma me falava, né? Não, continue a nadar. Segue em frente, assim, não se acomoda. Errou 2, 3 questões, não interessa. As 2, 3 questões vão ser bem corrigidas. Eu procurava marcar as questões nas quais eu não me sentia completamente segura. Às vezes eu sabia a questão porque eu sabia por eliminação. Mas eu marcava a questão pra entender cada um dos itens depois. Então... Mas é claro, ver um resultado bom, assim, que você conseguia manter ao longo do tempo, era muito legal. E eu acho que eu só conseguia... Claro, na segunda metade do ano, eu ia super bem no simulado. Eu acho que, não sei se eu era a primeira colocada, geralmente. Mas essa consistência só foi possível porque eu não deixei que nenhum desses resultados me mantivessem no lugar. E, na verdade, eu acho que não eram os resultados que estavam me deixando segura. Era perceber que aquela ferramenta estava sendo muito efetiva. Era perceber... Os simulados, eles fizeram perceber que a preparação estava funcionando. Isso foi legal, assim. Isso foi o que o simulado me ajudou, assim. Porque eu tô usando essa ferramenta... Tive um resultado bom. Usei tudo que eu podia usar dessa ferramenta para melhorar o máximo possível. E segui e continuei tendo um resultado muito bom e cada vez um pouquinho melhor, assim. Então, eu falei, olha, isso aqui tá me dizendo que isso tá funcionando, tô no caminho certo, legal, assim. Isso me deu muita confiança, assim. Nesse sentido, os simulados me deram... Meus amigos entraram pra faculdade logo do ensino médio. Eu tive esse privilégio de me cercar de pessoas muito competentes e que tinham interesses muito sólidos e eram excelentes estudantes. Então, quando eu saí da minha faculdade pra tentar de novo, pra ir pra uma faculdade que era mais condizente com os meus interesses, e eu olhava os meus amigos ali, já fazendo várias iniciações científicas, o outro lá fazendo uma coisa super legal no laboratório da USP. E claro que isso era chato, assim, eu pensar, poxa... Quando eu vou estar entrando na faculdade, vou estar terminando o primeiro ano e fulano já vai ter se formado.
Ou então eu não vou estar nem no internato e todo mundo já vai ter se formado e vai estar trabalhando, ganhando dinheiro e eu vou continuar na faculdade. Teve esse momento, com certeza. Então, eu acho que essa foi... Que a resposta é sim, assim. Eu sempre fico pensando, caraca, quantos anos eu vou ter quando eu terminar minha residência pra começar realmente a trabalhar? Então, é claro que essa pressão da idade, eu sentia ela, assim, com certeza. E pra mim, não foi fácil postergar a minha formatura em 3 anos pra fazer aquilo que era mais condizente com o que realmente eram meus sonhos. A pressão era mais endógena. O meu pai, ele é da teoria de que, nas palavras dele, só não pode ser vagabundo. O resto pode fazer. Se você tá se dedicando, se você é sério naquilo que você tá fazendo, ele realmente não se importa se eu estiver fazendo história da arte ou medicina. A minha mãe, ela gosta de ver que eu tô dedicada a um projeto que faz sentido. Que não é uma grande alucinação, tipo, que eu acho que eu vou, vou lançar uma grande ideia e aí vou ficar milionária em 24 horas. Quando é um projeto nobre e que eu tô realmente me investindo naquilo, pra ela tá bom. E ela viu isso acontecendo, ela viu a minha experiência na outra faculdade, viu que eu cheguei a um ponto em que eu detestava as atividades da faculdade. O que era uma novidade, porque eu amava ir pra escola. Então, por uma série de motivos, por eu não me adaptar tão bem à metodologia, é um assunto à parte, assim. Mas ela viu que realmente a angústia que eu sentia de não estar me aproximando dos meus objetivos grandes tinha procedência, assim. Então, se eu tava sendo coerente e tava me dedicando ao projeto, a minha mãe ainda me apoiava. Mas é claro que eu ficava, caraca, até quando que eu vou ficar dependendo dos meus pais? Caramba, até quando que eu vou ficar na faculdade, quando os meus amigos já vão estar, tipo... Eu acho que em algum momento eu devo ter pensado, acho que eu pensei assim... Em algum momento eu pensei, pô, quando eu estiver me formando, fulano vai estar, sei lá, terminando o doutorado. E isso foi meio pesado, assim, porque a gente sempre foi muito unido, então foi intenso, mas era mais meu do que das pessoas ao meu redor. Eu acho que nesse sentido eu dei muita sorte de ter esse sistema de apoio super sólido, assim. A minha família e meus amigos também, assim, também botam fé, assim, também acompanharam cada passo, também ficaram super felizes, foram lá em casa comemorar a aprovação, foi bem legal. Eu me colocava bastante pressão por causa da idade, assim. Se não me engano, no domingo nos 2 domingos eu acordei a hora que deu. Aí eu fui à missa, aí eu voltei pra tirar mais um cochilo. E depois eu fui pra prova. Foi até engraçado, porque no dia da prova eu encontrei um aluno na entrada da prova, que era um aluno de outro contexto, assim, da vida, enfim. Mas encontrei um aluno. No dia da prova, eu comecei a explicar, tipo, trigonometria pro moleque na grade. Era um projeto de uns amigos meus, me chamaram pra participar, foi muito legal. Mas foi engraçado, né? Porque o negócio cresceu lá em Brasília, então não era tão raro, assim. Mas foi super engraçado, porque eu comecei a explicar... Eu nem era professora de matemática, mas comecei a explicar trigonometria pra um moleque na grade do lugar onde era fila, assim. Foi bem engraçado no dia da prova, mas enfim, só você perguntou do dia da prova, mas enfim, informação aleatória, nada a ver. Mas enfim, sim, cheguei na prova. O dia da prova de códigos e linguagens foi um dia... Foi um dia... Eu diria que não foi um dia nem maravilhoso, nem um dia péssimo. Eu fiquei um pouco tensa com o tempo, assim. Mas, por outro lado, eu fiquei muito feliz na prova de humanas. Porque eu sabia que eu tava sabendo dos conteúdos, então eu sabia que tinha ido bem. E fiquei um pouco tensa com a redação, porque a gente sempre pensa assim, caraca, eu tive agora uma ideia melhor, assim. Mas acho que eu fiquei mais tensa depois do que durante a prova, assim. No final da prova, eu fiquei tensa... durante a prova foi assim, na parte objetiva,
Eu fiquei feliz porque, assim, a prova de humanas foi um pouco conteudista e eu tinha estudado bastante, assim, realmente fui muito bem na prova de humanas. A parte de códigos foi normal. Na redação eu fiquei um pouco mais tensa, porque eu sabia que era um ponto muito chave, muito importante. E claro, na hora você fica, caraca, qual é a melhor ideia aqui que eu posso colocar? E depois da prova você fica pensando o que você podia ter feito melhor. E isso foi intenso, assim. Depois da prova, no final da prova, quando você tá terminando, você pensa, caraca, podia ter escrito não sei o quê. E então eu saí da prova meio tensa. Depois eu fui me acalmando. Falei, cara, eu fiz muitas redações ao longo do ano. Eu conheço os critérios de correção. E eu cumpri esses critérios de correção em uma medida bem considerável. Agora vamos desligar essa chave e passar para o estudo da próxima prova. Segundo dia, a primeira parte foi mais ou menos igual. Eu não esperava que a prova estivesse tão longa, tão grande, assim, tão elaborada. Foi uma prova realmente mais difícil, eu achei, do que os outros anos, embora tenha ido bastante bem. Mas acho que eu cometi o erro de ficar afobada com o tempo e não fazer as pequenas pausas que eu costumo fazer durante a prova. De parar, respirar um pouquinho. Tomar uma água, a cada 20, 30 questões eu costumo fazer isso. Tinha feito nos simulados, tinha dado certo. Acho que cometi pequenos erros que eu não teria cometido se eu tivesse seguido o que eu estava fazendo nos simulados. E que eu consegui seguir, por exemplo, quando eu fui fazer a primeira fase da FUVEST, que eu fui super bem. Eu consegui manter aqueles hábitos que eu já tinha. Agora, eu acho que no segundo dia não foi tão bom quanto poderia ter sido, porque eu fiquei um pouco afobada, assim. Mas ainda assim sabia que tinha feito muitas provas antigas. E uma coisa me tranquilizou. Foi saber que naquele segundo dia eu tinha feito muita coisa. Eu tinha feito muito simulado, eu tinha feito muita prova antiga. E se tava difícil pra mim, tava difícil pra todo mundo. Isso foi uma coisa que me deixou mais tranquila. Embora eu ainda não estivesse tão segura assim com relação ao tempo. Então eu fui meio... Acho que me atropelei um pouquinho. Teve uma questão ou outra que eu podia não ter perdido, assim. Então foi isso. Olha, quando eu terminei a prova, eu sabia que eu tinha uma boa chance. Quando eu vi, por essas pesquisas que o povo faz, assim, na internet, que o padrão de acertos tinha caído, eu pensei, bom, é improvável que não tenha dado. Mas eu não esperava estar na primeira chamada. Meus pais, para mal dos meus pecados, tinham se mudado enquanto eu estava em São Paulo. Então, quando eu cheguei em casa, as minhas coisas estavam ensacadas. E, claro, não é uma crítica ao processo, mas estavam ensacadas meio aleatoriamente e eu tinha a tarefa de desensacá-las para resolver o que eu ia trazer para São Paulo. Aí, beleza. Então, eu cheguei... Então, eu tava usando como mesa de trabalho, porque ainda tinha um monte de coisa para fazer, uma bibliotecazinha, que é um quarto que ficou meio sobrando, lá onde eu tava usando como espaço, assim, de trabalho. Eu tava nessa mesa que num lugar que tava meio vazio, meio cheio de saco, assim, e só tava eu. E eu vi que tinha saído a lista, porque saiu no site da USP. E aí, o que acontece? Antes, quando saiu as parciais, do corte parcial, eu sabia que era muito difícil que não desse. Mas, cara, medicina na USP, você só sabe quando tem seu nome na lista. Aí eu me lembro que eu abri, e aí eu ia procurar meu nome, mas aí eu abri e eu vi que já tava por curso. Aí eu fui descendo rápido pra chegar na medicina, e aí eu fui olhando a lista mesmo, eu não olhei, tipo, o nome pra achar o meu nome. Aí Maria Eduarda Pedroso Barbosa, meu Deus, sou eu. E aí eu olhei o número ali do CPF pra ver se era realmente eu, assim. E aí eu fiquei meio sem reação. Eu contei pra algumas pessoas, mas é porque eu nem acreditei. Na hora, eu falei, não, cara, tem uma coisa errada aqui. Eu não acreditei, assim, eu esperava entrar em algum momento, achava que tinha uma boa chance disso acontecer, mas não esperava estar na primeira chamada. E, bom, eu tava bem dentro da primeira chamada, assim. Eu achei, eu acho que pode ser ali, tô ali no limite e tal. Mas estava na primeira chamada, e aí quando eu vi meu nome na lista, foi, assim, um alívio muito grande, assim. Foi um alívio muito grande, foi... Nossa, eu fiquei muito feliz, muito tranquila.
e meio incrédula, assim. Eu me lembro que eu fui acreditar... Eu me lembro que cada e-mail que a USP me mandava, eu mandava print pra vocês. Porque eu falei, tipo... Gente, olha só, é verdade, tá acontecendo mesmo, assim. Aí eu me lembro quando eu fiz a matrícula e tal... Aí chegou um e-mail, tipo, seja bem-vindo à Universidade de São Paulo. Eu falei, cara, eu tô começando a achar que é verdade mesmo, assim, que é real. Aí a ficha foi caindo aos pouquinhos, assim. E, assim, eu já tinha tido um primeiro momento, assim, meio sem reação. Depois daquilo, eu já não falei mais com ninguém. Eu falei, gente, as pessoas vão descobrir, a notícia vai correr. Depois eu peço desculpa, assim. E... Porque chegou uma hora que, tipo assim, eu parei de mandar mensagem. Eu congelei, assim. Acho que meio... entre o choque e a alegria, assim. Mas eu fiquei muito chocada, assim. Eu não achava que eu ia estar na primeira chamada. Quando eu olhei a primeira nota de corte, que eu vi que eu tava, assim... Que era muito provável que desse certo, assim. Porque a nota de corte não mudou do começo ao fim. Eu acho que eu fiquei mais chocada quando eu vi a primeira nota de corte do que quando eu passei de fato. Porque... eu realmente não esperava que ia estar tão, assim, dentro, assim, tipo... Não era uma quantidade absurda de pontos, mas pra essa pontuação alta, tava 5, 6 pontos acima da nota de corte. Eu me lembro que eu congelei, assim. E eu verifiquei várias vezes, eu falei, não, eu olhei errado, eu tô olhando o campus errado, tem uma coisa errada. Eu baixei o documento de novo... E aí eu olhei várias vezes, assim, eu tava sozinha, tava em São Paulo, na casa de uma amiga. E onde eu vou morar agora. E eu liguei pra ela. Eu falei, saiu o primeiro corte. Aí ela, e aí? Eu falei, cara, eu tô bem acima, tipo, dá uns 5 pontos acima. Ela, não, mas isso é nota que já saiu ou você tá fazendo uma estimativa? Eu, não. É nota que já saiu, isso aí é o corte parcial. Expliquei pra ela o esquema que foi o primeiro ano da USP fora do SISU, né? E eu nem tinha visto que eles estavam lançando os cortes parciais. Então, tipo, tava na metade do caminho do tempo que o pessoal podia mudar o curso, né? E aí, eu acho que eu vi no Instagram da USP que eles estavam publicando as notas parciais de corte. Dessa vez eu fiquei muito chocada, assim. Tipo, eu falei, não, tem uma coisa errada. Eu tô olhando o curso errado, tem um erro aqui. Não é. Eu baixei o documento de novo. Eu olhei, verifiquei se não era outro campus. E aí eu liguei e eu falei, tipo... Foi isso, assim. Eu liguei pra ela, depois liguei pra minha mãe. E, bom... Depois desse momento, eu falei, bom, tomara que eu de fato tenha passado. Minha mãe marcou a comemoração. E eu falando, bom, tomara que eu tenha passado. Vai ser um momento muito triste se não tiver passado. Então, eu fiquei bem tensa quando eu tava olhando aquela lista, porque ela... Na medicina USP só acaba quando termina. Só quando vê o nome na lista. Aí, quando eu vi meu nome na lista, nossa... Aí eu avisei pra quem já sabia da história das notas de corte que tinha dado certo mesmo e tal. E aí eu deixei, porque já não tinha mais reação dentro de mim. Nossa, foi... gratidão. Porque... realmente... Eu fiz alguns sacrifícios, eu... coloquei todas as minhas cartas na mesa. Mas... a oportunidade de fazer isso... eu recebi de graça. Eu recebi pela família que eu tive. Eu recebi porque eu acabei esbarrando com o cursinho certo, eu acho. E amigos que estavam sempre comigo, que me recebiam em casa quando eu precisava ir pra São Paulo, que me apoiavam, que se alegravam com as minhas alegrias e se entristeciam também com as minhas tristezas. E me falavam quando eu pisava na bola também. E que quando eu precisava corrigir alguma maneira de agir, eram pessoas que me amavam o suficiente pra me dizer isso. E tudo isso foi me tornando a pessoa que eu precisava ser pra passar. E isso foi um presente, assim. E quem me conhece pessoalmente sabe que, assim... a humildade não é exatamente minha virtude dominante, assim. Mas quando eu olho
pra toda essa história, não tem jeito, sabe? Eu sou muito agradecida pelas pessoas que fazem parte da minha vida, porque não poderia fazer nada disso se eu não tivesse tido um professor que me mandou estudar, se eu não tivesse uma mãe que me apoiava, se eu não tivesse amigos que estavam lá torcendo por mim. Se eu tivesse que, além da pressão que eu já colocava em mim, ter que lidar com aquilo, com as expectativas dos outros, sem poder me comunicar com eles e conversar sobre essas expectativas. Eu sempre pude me comunicar bem com todas as pessoas que faziam parte da minha vida e de uma maneira muito honesta, muito aberta e sem medo. Então, ter clareza, mesmo com relação às dificuldades, às pressões, às expectativas, ter esses relacionamentos que são fortes o suficiente para permitirem a sinceridade e me dar a estrutura que eu precisava para poder fazer o investimento de tempo, de vida que eu fiz, nada disso teria acontecido. Então, eu me senti muito agradecida quando eu vi meu nome na lista. A grande transformação pra mim tem muito a ver com a resposta do que eu senti na hora que eu vi meu nome na lista. Foi transformar essa pressão que eu colocava em mim como um senso de responsabilidade de fazer render o papel das pessoas maravilhosas que passaram pela minha vida. De fazer com que tudo isso que eu recebi trouxesse resultado para outras pessoas. E por isso, entender que iam ter momentos que iam ser difíceis, que iam ser desconfortáveis, que eu ia chorar de frustração, de raiva. Mas que lidar com isso para oferecer o máximo que eu pudesse oferecer é a minha responsabilidade por tudo que eu tinha recebido, por tudo que eu recebi. Olha, foi uma pergunta curiosa, assim. Eu tô vendo os desafios certos, porque são os desafios que vão me possibilitar fazer o que eu quero fazer. Eu quero ter uma carreira acadêmica / intelectual. Tenho muita vontade de atender também, mas eu sempre tive o sonho de ensinar, de estudar, de avançar o conhecimento. E hoje eu tenho várias áreas que me interessam muito e que eu consegui até avançar um pouquinho no tempo que eu consegui ter ainda durante a preparação, que me ajudou a me manter motivada. E agora eu tenho vários desafios, porque eu tô numa faculdade exigente, num curso exigente, mas é um lugar em que vai me dar a possibilidade de ter contato com pessoas que fazem muito bem aquilo que eu tenho desejo de fazer, ou suas respectivas áreas. Eu sempre, até estava comentando com você mais cedo, eu gosto muito de ver gente que faz o melhor trabalho que pode fazer. E por isso, bom, tô muito feliz de estar aqui, porque, bom, eu vejo isso muito na plataforma, assim, um trabalho muito bem feito. Isso é uma coisa que me deixa, assim, contente. Então, isso é uma coisa que me atrai muito, assim, né? É a possibilidade de conhecer pessoas que fazem o melhor que elas podem fazer. E isso, com certeza, vai me ajudar a crescer muito. Claro, eu tô numa turma com pessoas que, bom, passaram na minha frente, que provavelmente tem muita gente muito mais inteligente do que eu e que também tem seus interesses e também tá querendo se tornar o melhor profissional que pode ser. E, bom, eu acho que eu diria isso, né? Na minha frente eu vejo os desafios que vão me possibilitar fazer o tipo de trabalho que eu tenho o desejo de fazer para que para que a minha vida impacte positivamente a vida de outras pessoas. Se você tem desejo de se tornar realmente competente numa atividade que é importante para você, e se você está disposto a fazer o que for preciso para que isso aconteça, faz acontecer, porque o mundo precisa de pessoas que acreditam no que fazem.